O Senhor esteja convosco. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado à coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Pode sentar um pouquinho. Para uma homilia de 14 segundos. O texto da primeira leitura que nós ouvimos, ele está relacionado com muita profundidade ao texto do Evangelho. Sobretudo quando Jesus diz: eu quero misericórdia e não sacrifício. Essa frase também está lá no texto de Amós, que nós acabamos de ouvir. Notem uma coisa importante. Deus chamou Amós para ser profeta. Ele não tinha característica nenhuma para ser profeta. Era agricultor, cultivava sicômoros, pastor de ovelhas e gado, e cultivava sicômoro. Um homem do campo. Desculpe dizer dessa maneira, um caipirão. E Deus disse que não, você vai ser profeta, eu te chamo para falar de minha parte aquilo que eu te disser. E o povo escuta ele e rejeita. Não, suma daqui, vai embora, você não é. Vá ganhar o seu pão como profeta em outro lugar, não aqui. Dizia, na leitura de ontem. Se você acompanhou a leitura de ontem, você vai para outra terra, vai, né? Como quem diz, suma daqui que nós não queremos ouvir o que você tem para dizer. E ele insistiu porque ele dizia: eu vim aqui em nome de Deus e vocês vão ouvir, quer vocês queiram, quer vocês não queiram, aquilo que Deus está mandando dizer, eu vou dizer. E falou. E aí, o texto que nós ouvimos é um texto, né, que pode trazer grandes coisas. Primeiro, porque no texto referido existe uma proximidade entre a religião e a política, entendida no tempo de Amós. Entendida no tempo de Amós. No tempo de a política, os poderosos agiam dessa maneira. Ouvi isso, vós que maltratais os humildes e causais prostração dos pobres da terra. Vós que andais dizendo, quando passará a lua nova, para vendermos bem a mercadoria, e o sábado para darmos pronto a saída do trigo, para diminuir medidas, aumentar pesos, adulterar balanças, dominar os pobres com dinheiro e os humildes com um par de sandálias, e para pôr à venda o... Repito, isso acontecia no tempo do profeta Amós. Fica aí a dica. Acontecia no tempo do profeta Amós. Repito. Porque esta palavra do profeta Amós, ela não está dirigida aos governantes da sua época. Ela é dirigida aos homens do templo, aos homens da religião, que misturavam a religião, a verdadeira religião, com os interesses próprios.
para usar e usufruir, né, dos pequenos, dos pobres, das viúvas, das crianças, a seu bel prazer. E não exerciam a missão que deveriam exercer segundo Deus havia determinado. Então, a profecia de Amós, neste sentido, né, foi um terremoto. Né, um terremoto. Porque os homens do templo, os ligados à religião e ao mesmo tempo ligados ao governo, porque na época do profeta Amós não existia separação, era tudo a mesma coisa. Quem governava também cuidava da religião. Então é um terremoto, um verdadeiro questionamento. Por quê? Porque estavam saindo daquilo que Deus havia determinado. E todos aqueles que desobedecem a Deus sofrerão as consequências disso. Não é que Deus vai puni-los, né? É uma ameaça severa. Se você observou bem a leitura, há uma ameaça severa de Deus por meio do profeta Amós. Acontecerá que diz o Senhor, que o sol se ponha ao meio-dia, e em pleno dia escureça a terra. Mudarei em luto vossas festas, e em pranto todos os vossos cânticos. Farei vestir saco a todas as criaturas, e tornarei calvos todas as cabeças. Eu já antecipei. Vejam, essa é uma ameaça severa. Severa da parte de Deus. Por quê? Veja bem, e por que assusta? Porque a gente não está acostumado com essa linguagem relacionada a Deus. O mundo moderno, com as facilidades que tem colocado Deus açucarado. Um Deus light, né? Um café com adoçante. Para usar uma linguagem mais... aquele adoçante que tem gosto de xarope ainda. Eu prefiro café sem açúcar e sem adoçante, para sentir o amargo. Então, esta ameaça severa se dá. Por quê? Porque o povo insistiu em desobedecer. Insistiu em desobedecer. Qual foi o primeiro que desobedeceu? Quem foi o primeiro que desobedeceu? O inimigo da natureza humana. Não vou dizer o nome dele para fazer propaganda, mas você sabe. O inimigo da natureza humana foi o primeiro. Então, todos os que desobedecem, fazem companhia para ele. Ai, padre, você está falando uma coisa, é muito duro isso. Não. É pior do que a palavra de Deus diz. E é nesse sentido que o profeta Amós, então, por isso que a atividade missionária do profeta Amós é desafiadora. Deus chamou, todos os outros profetas vieram e anunciaram. E Deus disse: Amós, você vai colocar o dedo na ferida, você vai falar isso para o povo. E como ele não era filho de profeta e não era descendente de profeta nenhum, ele tinha mais liberdade para falar. Então são questionamentos, né, fortes. Mas o versículo 11, vejam lá. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus, de ouvir a palavra do Senhor. Vai acontecer dia que nós não poderemos mais ouvir publicamente a palavra de Deus. E hoje a gente tem tantas oportunidades, a gente tem tantas opções, e a gente vive inventando desculpa. A gente não, né? Os outros, nós não fazemos isso. Né? Os outros vivem inventando desculpas. Então é preciso, né? A gente escutar esta exortação. Os homens
Vaguearão de um mar ao outro mar, circulando de norte para o oriente em busca da palavra do Senhor. Mas não a encontram. É uma ameaça e uma promessa severa. Severa. Quem está prometendo isso? Não é humano. Por isso que a gente fica meio assustado quando lê o texto de Amós, porque apresenta uma imagem de Deus que nós não estamos, que não é nada açucarada, não. É uma imagem que a gente não está acostumado. A gente olha para Deus, que o profeta Amós fala assim, de repente a gente fica meio assustado. Fala assim, hein? Esse Deus aí é brabo? É exatamente isso. Porque para que o povo se converta. Para que o povo se converta. Se você olhar o contexto, por que Deus está falando com essas palavras severas? Porque Deus já deu a segunda chance. Aqui o povo está num contexto de escravidão na Babilônia. Eles saíram do Egito aquele tempo todo. Deus os libertou com grandes sinais e braço poderoso. E eles lá na terra, né, onde jorrava de mel, não quiseram obedecer, desobedeceram os mandamentos de Deus e foram de novo escravizados por 5 ou 6 gerações daquele rei Nabucodonosor lá. Levou eles para a Babilônia, prendeu eles e eles ficaram lá. Eles ficaram sem templo, eles ficaram sem terra, eles ficaram sem religião e sobrou um pequeno resto que não cedeu às outras manifestações e se manteve fiel. A este pequeno resto, Deus usa dos profetas de forma muito mais severa, de forma muito mais dura, para chamá-lo a atenção, dizer, vocês criem vergonha na cara e voltem para o Senhor. Criem vergonha na cara é a palavra do Padre. Mas vocês se convertam, voltem para o Senhor. Voltem à fidelidade, voltem àquilo que Deus prometeu. Porque se não voltarem, irão se perder. Então é uma ameaça severa, mas é uma ameaça cheia de misericórdia. Cheia de misericórdia. Que é o que nós precisamos observar. E o Evangelho, eu acho muito desconcertante e muito bonito a forma que Jesus chamou Mateus. Mateus está sentado na coletoria de impostos. E o texto diz que Jesus olha para Mateus, olhando nele, ama e faz o convite. Vem e segue-me. O que fez Mateus? Senhor, ainda não estou preparado para isso, não. Ainda não é o momento. Deixa eu fazer umas coisas primeiro, resolver algumas outras coisas. Deixa eu me aposentar. Deixa eu ter mais tempo. Deixa eu cuidar das crianças que ainda são pequenos. Deixa eles crescerem. Deixa eu terminar de pagar as contas. Desculpas que, né, nos dias atuais as pessoas dão. Mas isso não é para mim, eu não sei falar, eu tenho vergonha de falar em público, eu tenho vergonha de falar com os outros, eu tenho vergonha de falar com as pessoas, eu não sei o que dizer. Senhor, não dá para chamar outro? E é interessante que Jesus não faz nenhuma proposta. Jesus olha e diz, segue-me. E Mateus deixa tudo para trás e segue. E ainda oferece um banquete, uma refeição para Jesus na casa dele. Seguiu Jesus, tornou-se discípulo de Jesus e ainda oferece uma refeição para Jesus. Durante a refeição é que vem a catequese mais firme de Jesus para Mateus e para todos os outros. Porque os fariseus e mestres da lei ficaram criticando. Olha lá, vai comer na casa dos cobradores de impostos, vai comer na casa dos pecadores, olha lá. Se ele fosse um profeta de verdade, se ele fosse um homem de Deus de verdade, ele não iria comer. Como se os mestres da lei e os fariseus fossem os mais santos, os mais puros, os intocáveis. E aí, criticando Jesus por causa disso.
percebe que os que têm saúde não precisam de médico, sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. Este quero misericórdia e não sacrifício é o sacrifício feito sem amor. O sacrifício feito simplesmente por sacrifício. Sacrifício não serve, não vale. Então tem que ser colocado amor. Por isso eu quero misericórdia. Só que notem uma coisa importante também, isso, né, encerra para nós esta meditação de 14 segundos. Nós queremos misericórdia quando se trata de nós. Quando é para nós, nós queremos misericórdia, porque a gente exige que a gente seja tratado com misericórdia. Mas nem sempre a gente devolve com misericórdia para os outros. Quando é para os outros, a gente quer que seja com justiça. Quer que seja com justiça. Se a gente pudesse, né, de algum modo, devolver para os outros, né, aquilo que ele fez para nós, com juro e correção monetária. Fez, vai pagar, vai ver. Vai tropeçar na calçada, vai bater a cara no muro, vai ver só. Aqui se fez, aqui se paga. É assim? Não tem isso no coração, graças a Deus. Isso não existe no coração nosso. Não existe, graças a Deus. Deus já tirou, né? Deus já converteu. Porque vem dessa expressão. Para nós, a gente quer a misericórdia. E a gente não fala, a gente não assume, porque afinal de contas a gente é cristão, a gente assumir isso é vergonhoso. Não é? Então, nos coloquemos a pensar um pouquinho. Sobre esta realidade, né? Porque verdadeiramente, o Senhor continua nos dando oportunidades, né? Nós temos muitas oportunidades de buscar o Senhor, de ouvir a sua palavra, de meditar a sua palavra, de estar reunidos em comunidades, de celebrar a sua presença, de ir ao encontro daquilo que o Senhor deseja. Nós temos inúmeras possibilidades. Se nós não soubermos aproveitar estas oportunidades, um dia elas desaparecerão. Não teremos mais essas oportunidades. E daí, o que a gente vai fazer? A gente vai ficar arrependido? Devia ter feito diferente, devia ter escutado mais, deveria ter dedicado mais tempo para Deus, deveria ter obedecido mais a Deus, pronto, aí não vai dar mais tempo. A gente vai buscar o Senhor e não vai mais encontrar. Porque quando o Senhor se deixou encontrar, a gente não quis. Quando o Senhor se deixou encontrar, a gente não abriu, a gente não buscou, a gente não escutou e não obedeceu os seus mandamentos. Então, reflita um pouquinho, reze um pouquinho sobre isso, peça a iluminação de Deus, a graça do Espírito Santo, para que você possa verdadeiramente assumir o compromisso e seguir com alegria os passos de Jesus. Buscando sempre a sua conversão, voltando para o Senhor de todo o coração, como nos propõe o profeta Amós. E se você quiser desafiar você mesmo para algo mais profundo, leia o livro de Amós. Leia o livro de Amós e escute lá com muita atenção as correções de Deus para o seu povo infiel,
seu povo que pecou, que se afastou, que o abandonou, mas que Deus não deixou de amá-lo. Corrigiu com severidade, corrigiu com firmeza, mas não deixou de amá-lo. E este povo é o retrato, né, o retrato nosso. Nós devemos nos identificar. Então leia com atenção, né? Leia com atenção, não é longo não. Profecia de Amós é um texto curto, né? Não vou dizer quantos capítulos, você leia para você descobrir, né? Porque senão você vai dizer que leu e depois vai falar os capítulos que eu falei, não vai adiantar nada, então leia, né? Leia, faz o exercício, leia um capítulo por dia. Eu garanto para você que em menos de 20 dias você termina de ler, né, o livro de Amós. E aí você vai, né, vai se colocar, né, diante de Deus. Eu gosto do profeta Amós porque ele tem uma língua afiada, ele não tem medo de dizer algumas verdades que a gente precisa escutar, né? Então faz isso e busque verdadeiramente a sua conversão para você amá-lo, amar o Senhor Deus de todo o teu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.